Amanhã o Botafogo entra em campo às 7 horas da noite para enfrentar o Volta Redonda. O Botafogo fará sua estreia em 2026 no estádio Newton Santos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual escalação o técnico Martim Anselmi deve escalar para o Botafogo vencer o Volta Redonda amanhã. Também será a estreia dos jogadores do elenco principal do Botafogo e também a estreia de Martim Anselmi à beira do campo. Então tem a expectativa do Botafogo fazer um bom jogo. Também vai ser interessante para a gente poder analisar os primeiros padrões táticos desse Botafogo do Martim Anselmi. Então deixa o like e se inscreve no nosso canal para você não perder o nosso pós-jogo, que eu vou te trazer nos mínimos detalhes o funcionamento desse Botafogo do Anselmi. E é isso, cara. Vem comigo conferir essa provável escalação do Glorioso para o jogo de amanhã. Essa é a provável escalação do Botafogo para enfrentar amanhã o Volta Redonda. Volta Redonda que é uma equipe bem organizada, é claro que tem suas limitações técnicas, porém eu vi o jogo do Volta Redonda ali diante daquele Flamengo Sub-20, é uma equipe organizada, então o Botafogo vai ter que jogar ali no seu máximo, a gente pode dizer, para conseguir essa vitória. O Botafogo terá amanhã, provavelmente, o Léo Link no gol, pelo menos se o Martim Anselmi for escalar os 11 iniciais que tem hoje disponíveis no Botafogo, então o Léo Link deve ser o goleiro titular, e aí ele já vem para a primeira mudança em relação à temporada passada, que é a mudança de sistema tático do Botafogo. Ele vai jogar com 3 zagueiros, e aí o Botafogo não conseguiu ainda fornecer para o Anselmi mais opções de zagueiros que eram para ser contratados. Então ele deve ir com o Alexander Barbosa, obviamente como um desses zagueiros titulares. O Marçal também deve ser titular no jogo de amanhã. O Marçal que se adaptou muito bem na zaga, né? É um jogador que tem boa impulsão, tem bom tempo de bola e também tem qualidade para sair jogando. Então o Marçal não compromete na zaga, a gente já viu isso. É o ideal o Marçal ser o zagueiro titular do Botafogo? Não é, mas ele não compromete e ainda ajuda também, marcando gols de cabeça lá na frente e tudo mais. Gosto do Marçal. Para ser o zagueiro pela direita, tem aqui uma dúvida, né? Porque ele chegou a treinar com o Newton como esse zagueiro pela direita por falta de opção, mas tem o Bastos à disposição. O problema é, o Bastos está sem ritmo de jogo, retornando de lesão, então tem uma tendência a iniciar com o Newton. Tem também o Ítalo, menino que chegou, mas que também não tem tanta experiência assim no profissional, então tem uma tendência a ir com o Newton ou o Bastos de titular para formar esse trio de zagueiros do Botafogo. E aí a mudança do Botafogo passa porque vai jogar 2 alas e não 2 laterais, né? Claro que são laterais, mas que vão atuar como alas. Primeiro é o Vitinho, que será titular pela direita. E esse sistema tático aqui eu acho que vai favorecer em partes o Vitinho, porque ele vai ter mais liberdade para atacar o espaço, para agredir o time além do adversário. A gente sabe que o Vitinho faz isso muito bem. O que falta para o Vitinho é melhorar a tomada de decisão no último terço e a conclusão das jogadas. Se ele acertar isso nessa temporada, o Vitinho vai ser um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro, eu não tenho dúvidas disso. E aí no meio de campo, o Botafogo deve ter o Alan jogando como esse volante ao lado do Danilo. Lembrando que o Botafogo já está fechado com o Christian Medina, porém por conta do transfer ban tem atrasado todo o processo dessa chegada do Medina ao Botafogo. Então o Alan deve ser o volante titular do Botafogo ao lado do Danilo. O Danilo tem muita qualidade técnica e provavelmente vai ter mais liberdade de ir para o jogo. O Alan pode ser um volante de maior sustentação. Então o Danilo retorna, né, ao time do Botafogo, ele que andou lesionado na temporada passada, principalmente na reta final. Então eu tô com muita expectativa para ver o futebol do Danilo, porque para mim é um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro com a bola nos pés. Gosto muito do futebol dele. Na lateral esquerda, o Alex Telles será o titular, ou melhor, na ala pelo lado esquerdo, o Alex Telles será o titular do time do Botafogo. O Botafogo teve a baixa que acabou perdendo o Cuiabano, né, e que faz falta, porque é um jogador talvez que tem até mais características para jogar com o Anselmi, mas o Alex Telles é um jogador de muita qualidade técnica, eu tenho certeza que não vai comprometer. E provavelmente vai ter uma maior liberdade para ir para o campo de ataque também o Alex Telles e realizar cruzamentos. Ele gosta muito de fazer cruzamentos dos 3/4 o Alex Telles para buscar a área. E aí os meio-campistas titulares do Botafogo, os meias, né, da equipe, tem uma certa dúvida. É certeza que o Montoro é um dos titulares. Isso aqui é incontestável, o Montoro será um dos titulares. E para mim esses outros jogadores que sobram brigam por posição. Ele chegou a colocar o Correa como titular em vários treinos, o Anselmi, até porque é um jogador que, assim, o Anselmi é argentino, o Correa é muito bem falado na Argentina, e eu gosto do futebol do Correa, inclusive acho que o Correa, assim, quando ele teve o seu melhor momento com a camisa do Botafogo, foi aqueles jogos contra o Vasco, contra o Santos,
Ele foi muito bem o Correa, e se ele jogar naquele nível ali, realmente, ele tem muita margem para ser titular do Botafogo. Mas aí você tem também um Santi Rodrigues, que terminou a temporada passada jogando muita bola depois da adaptação. E ainda você tem um Savarino. Então esse setor aqui do Botafogo para meia tem muitas opções. E ainda você tem a opção também do Arthur, que pode jogar por aqui. Porém, eu acredito que tem uma tendência dele entrar com o Montoro como titular, e aí Santi ou Correa. E no comando de ataque, o centroavante com certeza será o Arthur Cabral. Lembrando que o Kadir está defendendo a seleção do Panamá. E o Cris Ramos, assim, eu não coloco tanto como uma opção. É até um jogador para ficar no banco de reservas, entrar no final do jogo. Mas eu tô também querendo ver Mas eu também estou querendo ver como é que vai ser o desempenho do Arthur Cabral nessa temporada. Porque o Arthur Cabral não é um jogador ruim. Ele só não conseguiu ainda jogar no Botafogo. Pelo que a gente viu, ele está mais magro, então tem a tendência de estar um pouco mais rápido. Tomara que ele consiga fazer uma boa atuação para ir pegando, como é que a gente fala, confiança até a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que será no dia 29, e já está muito próximo. Então o Botafogo tem que realmente acelerar esse processo com seu time titular, tentar dar o maior ritmo de jogo possível para esses atletas para a estreia, que é pesadíssima diante do Cruzeiro. Mas essa é a provável escalação do Botafogo para esse confronto. Pode ter uma ou duas substituições, porque é a estreia, né? E aí, até teria expectativa pela estreia do Lucas Vidal, que foi contratado, porém ele não vai poder ser relacionado para o jogo por conta do transfer ban ainda. Então isso ainda está atrasando o ano do Botafogo. Mais um ponto que complica. Porém é isso, cara. Deixa embaixo o palpite de vocês para esse jogo. Comenta embaixo a sua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E o pós-jogo é aqui no nosso canal amanhã. Ativa o sininho de notificações. Ativa aí, cara. Eu fico nessa. Abração do Francesco. É nóis. Fui.